Você sabe o que é overhang? E ponte? E saliência? Você começou na impressão 3D há pouco tempo? Já ouvi esses três termos várias vezes, porém, eu vou te falar, deve estar uma confusão gigante na sua cabeça. E eu mesmo já fiz essa confusão. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero começar do zero e explicar para vocês exatamente o que cada uma significa e como podemos testar o limite da sua própria impressora. E no final de tudo, você vai saber exatamente como interpretar o teste de overhang. Primeiro, para você, eu vou tentar mostrar o que é overhang, né? Imagine que eu estou construindo uma parede e cada camada tem um seu suporte, como eu estou mostrando aqui na figura, ó. Uma em cima do outro, bonitinho, fazendo um plástico queimado em cima de outro plástico. Isso é a base de parede vertical. O overhang, baseado na nossa definição, é como se fosse o quê? Uma camada sobressaindo a outra com um pouco de inclinação, fazendo essa inclinação na peça, né? na impressão. Agora, vamos pensando nos graus overhang. Vocês vão perceber que, ó, eu falo do grau por quê? Porque o overhang, quando a gente olha aqueles testes assim, ó, aí, o azulzinho tá como se fosse o começo, ó. De cada vez que ele vai subindo, ele vai tendo uma dificuldade de se manter. Aí a gente fala aqui, por isso que depois de 60, 45 é o seguro. Depois de 45 em diante já começa a ter um desafio manter ele em pé. E por isso que no grau aparece como se fosse a zero, olha lá. Tá como se fosse verdinho pro vermelho, ó. 45, 60, 70, aí o bicho vai pegando, entendeu? Lembrando que cada grau do overhang tem os próprios tipos de variáveis, né? Como filamentos, impressora, configurações, então cada um tem. É que a gente não tá colocando como um valor universal, mas para ficar mais fácil de entender. Aí a gente vai primeiro falar assim, por que muita gente fala que o overhang é difícil, né? Porque além da temperatura dele, não dá tempo de secar, aí ainda numa inclinação, ele começa a fazer o quê? A desabar. Como a gravidade agindo e o apoio estiver com muito quente ou está sem refrigeração, acontece esse teste da água. Isso é um conceito, tá, pessoal? Por isso a gente tem que falar dele primeiro. Aí ele começa a desabar, aí muita gente entende, então, porque como a inclinação fica toda uma feinha. Lembra no outro vídeo, ó, que eu mostrei, ó? Não teve refrigeração, então embolou tudo, ó. Tá. Eu falei todo esse início aí pra quê, né? Você ficou falando de overhang, de pontes, é simples, porém tem gente que tem dificuldade, tá? Que aí a gente pergunta, aonde entra a ventilação nessa história? Lembra do vídeo anterior sobre resfriamento? É exatamente aqui que começa a fazer a diferença. Ele imprimindo, aí ele sai quente. A ventilação retira o calor dele e ele vai e endurece. Aí a próxima camada chega. Quanto mais rapidamente esse plástico consegue ficar rígido, mais a chance dele se manter e formar a geometria que a gente quer. Quer ficar bonitinho aqui. Mas você entende que a ventilação está ajudando o plástico a solidificar mais rápido. Se aumentar muito a temperatura, o material pode permanecer mais tempo mole, ou seja, não faz bem para o overhang. Isso pode prejudicar. E se eu reduzir a demais temperatura, ele pode criar outros problemas, né? Aí você pergunta, temperatura então é uma variável, não é uma solução mágica. E aí que a gente vai entrar nas próximas. Agora, vamos pensar em outra coisa. A velocidade também influencia nesse ponto. Se a impressora passar muito rápido por uma região pequena, ela pode haver pouco tempo para aquela região perder o calor. Então ela acaba embolando, fazendo com que aconteça isso. Que é aquele acúmulo de material porque está derretido, não tem tempo de secar. Mas se eu diminuir também a velocidade, não significa que qualquer overhang vai ficar perfeito. Mas novamente, ó, temperatura, ventilação, velocidade, geometria e material. Entenderam?
Tudo isso é uma variável para um bom overhang. Aí ele fala assim, pô, a temperatura sozinha não resolve, a ventilação sozinha não resolve, a velocidade da impressão também não resolve, a geometria da peça também não resolve, e material também. Ou seja, os 5 tem que trabalhar o quê? Juntos. Aí a gente tem uma peça top para ver, visualizar tudo isso. Agora uma confusão que a galera faz muito, o overhang com a ponte. Isso é muito importante porque se colocar 2 peças do lado, o overhang é a curva, é a inclinação. A ponte é as duas estruturas com uma coisa em cima. Isso é ponte. E isso aqui é o overhang, a inclinação. Aqui é uma confusão gigante no 3D, por quê? O overhang é uma saliência inclinada. E a ponte é quando a impressora precisa atravessar um ponto sem apoio, até o outro ponto. Ficou claro agora, né? Eu sei porque muita gente pergunta, mas é a ponte, o overhang? Começa embolou tudo. Aí às vezes o cara tá falando de overhang, assim tá falando de ponte falando que tá de overhang. Vira uma bagunça. Aí tu fala, Rino, o que o teste de ponte mede, né? Na verdade. É aí que a diferença fundamental, ó. O overhang, ele mede o quê? Os ângulos. Ele vai, né? Que a gente vai olhando aqui, tem números deles. A ponte mede a distância. Você pode mostrar 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, até 60. No teste de ponte, praticamente eu não estou fazendo igual o overhang que eu vejo o ângulo dela. Eu vejo o espaço que a minha impressora consegue atravessar sem apoiar. É ali que a gente mede. E no final, o que é saliência? Aí uma outra coisa que a galera fala muito da saliência. O que é saliência? A saliência é o overhang. É a inclinação. Entendeu? Na prática, quando você ouvir alguém falando de saliência ou overhang, provavelmente estamos falando da mesma coisa. Agora vocês perguntam, por que eu estou falando tanto sobre esse detalhe? Uma coisa tão simples. E você não tem noção o tanto de galera que pergunta sobre isso e a confusão que eles fazem. Estou tentando ser mais claro para nunca mais errar. A minha ideia é sempre eu brinco. Eu preciso ensinar, eu preciso falar sobre qualquer assunto como se fosse uma criança de 10 anos. Então, assim, independente se você não sabe, se você sabe, às vezes dá a impressão que eu estou chamando de burro, mas não é isso. É que quando você ensina uma criança, qualquer um aprende, entendeu? Bom, agora vamos fazer então o teste do overhang. Na parte prática, vamos lá. Vamos lá, imprime a sua pontezinha. Eu vou deixar o arquivo na nossa descrição, tá? A ideia é colocar vários ângulos no mesmo modelo, ó. Isso aqui tem até 80. Aí você vai usar o quê? Pega um filamento que você quer usar, tudo, a tua configuração, coloca para ver como que tá em relação ao quanto de você consegue visualizar na sua inclinação, na curvatura do overhang. Aí aí você vai me perguntar, Rino, tá, beleza, eu fiz. E agora? Como que eu vou saber avaliar? Bora lá. Você vai reparar o quê? Na superfície dela. Se ela tá lisa, se ela tá ondulada. Você vai reparar nas camadas, se elas estão alinhadas. Você vai reparar se tem deformidades, se tem alguma alteração na geometria da peça, se tem algum acúmulo de material embaixo, acúmulo de material em cima, se tá perdendo os fios soltos aqui, igual isso aqui, ó, tem uns fiozinhos soltos, ó. Se começou a formar material mais solto que nem aqui embaixo, ó, tem um acúmulo. E se ela continua do jeito, no lugar certo, sem perder equilíbrio e tudo. Aí olhando a minha configuração, ó, deixa eu pegar a mais bonitinha. A mais bonitinha é essa aqui, ó. Aí você olhando para interpretar, você vai percebendo que, ó, do 10, ó, o 10, o 20, o 30, 40, 50, tudo top, ó. Chegar perfeitamente bonito, ó. Aí chegou no 60 ainda, ó, 70, começou. Perdeu que a qualidade diminuiu bastante, dos 60 por 70, 80, ó. A gente já entendeu que nessa configuração e com esse material, ela começamos a perceber a degradação a partir dos 70. Olha, galera, beleza? Eu fiz um teste aqui, que é o teste de ponte, para a gente ver e analisar se até quantos milímetros a gente consegue realizar e atravessar na minha Bambu Lab A1, mantendo uma qualidade aceitável. Eu olhando aqui o teste, deu até tristeza. Porque eu fiz em PLA, tá? Todas elas fizeram
concluíram o formato da ponte, ó. Mas, olha lá, ó. Todos eles conseguiram. Tá vendo que tem uns fiapinhos ali embaixo no meio. Então já consegue entender que teve o stringzinho ali. Eu não sei se foi. Eu acho que mais do teste. Olha aqui, ó. Ó, olha o 10, o 5, o 10, o 20. Até o 20 está aceitável, né? Depois do 40, 60, 80, 100 já ficou feio. Isso eu peguei direto do fatiador e mandei, tá? Então eu não fiz nenhum detalhe, não arrumei nenhum detalhe para melhorar a configuração. E olhando o teste, o exame deu certinho. Pela qualidade, só eu tô vendo que a partir dos 80, aí começou os fiapinhos aqui dentro, ó. Olha aqui como ficou feio, ó. Você olha lá dentro, ó. Já dá pra ver que tá tudo machucadinho. Daqui aí eu já entendo aqui também, ó. Até o 40, 20 tá top, 40 em diante começa a piorar. Isso é um teste bom. Vou deixar na descrição para vocês também fazer, de testar e ver como que ficou de vocês, ó. Agora, galera, vocês entenderam porque eu estava testando todas aquelas configurações do resfriamento? Porque a gente precisa deixar o overhang forte. Porque no overhang a gente precisava o quê? Endurecer a peça que está quente mais rápida para fazer o ângulo, e na ponte a gente precisa também endurecer ela rapidamente para conseguir fazer a ponte. E isso tudo foi porque pela ventilação. Mas também vocês entenderam que é um conjunto, ó. Ventilação vem junto com a temperatura, com a velocidade, com o material, com a altura de camada, com a geometria da peça. Tudo isso influencia. É legal quando alguém fala da impressão 3D, quando a gente começa a pensar no software, olha o tanto de detalhes que o cara deve pensar para conseguir imprimir uma peça, né? Não é só jogar um plástico derretido. Teve que pensar no resfriamento, na velocidade da peça, no material que ele vai usar, na altura de camada dele. Então, você vê que é um pouco complicado de pensar nisso, mas agora você fica entendendo cada processo de cada uma. Aí uma coisa que a gente pode aprender como uma lição em relação ao overhang: não existe número mágico. Tem gente que pode falar que na impressora dele tem 60, tem gente que fala que consegue 70. Outro pode conseguir 80. E não significa que o cara tá mentindo, tá, galera? Mas assim, são impressoras diferentes, material diferente, temperatura diferente, velocidade diferente, altura de camada diferente, geometria de peça diferente. Aí você fala, então por que o cara consegue realizar esses testes e ficar com pontes maiores, inclinações maiores, tudo. Então agora você já sabe a diferença. Esse é o teste de ponte. Isso é o teste overhang, tá? Overhang, o objetivo é ver inclinação, tá? E ver até onde a gente consegue secar e colocar de novo o filamento derretido até ele fazer um arco com detalhes bonitinho, igual esse aqui, ó. Dá pra ver tudo é perfeito. E a ponte que a gente testa de um ponto a outro, e quanto nós conseguimos manter a qualidade e realizar o teste da ponte. Que nem você percebe que o 80 ele conseguiu manter a ponte, mas a qualidade é inferior. Olha lá, ó, o 100, 80. Lembra que a gente falou, depois do 45 começa a ficar tudo alterado? E praticamente é isso que acontece aqui, ó. Olha, 40 em diante já começa a ficar mais feinho, ó. 40 em diante já muda a história. Galera, é isso, tá? Esses 2 testes foram feitos, muito bons. Então, se gostou do conteúdo, dá um salve pra nós. Curte, compartilha, manda pros seus amigos. E que se tiver algum amigo que tá iniciando 3D, chama pro canal e se inscreve aí. Beleza? Quem fala é André Rino, tamo junto, valeu!